Irmãos, nesta noite nós vamos sair um pouco da pregação expositiva em Gálatas e vamos especificamente falar de um personagem, ou uma personagem que está no Antigo Testamento. Um dia especial, um dia louvor ao Senhor e um dia também sobre as mães. Por esse motivo a gente vai direcionar essa pregação às mães, primeiramente a Deus e segundo as mães. Interessante a gente olhar para o Antigo Testamento e ver grandes coisas ou grandes ensinamentos. Quando nós pensamos em drama, nós pensamos em tragédia, geralmente drama, a tragédia. A história cristã, ou a história da Bíblia, ou a história até a Odisseia, a história de Deus é um drama. Só que esse drama termina, ou vai terminar em alegria, vai terminar em regozijo, vai terminar na glória do Senhor. E muitas histórias na Bíblia mostram também a glória de Deus, os milagres de Deus, as promessas de Deus cumpridas, e nós vamos olhar um pouco sobre isso esta noite. Mais ou menos 850 anos antes de Cristo. Então a gente vai ser levado aí para esse ambiente. 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. Abra suas Bíblias aí, deixa ela aberta. Nós vamos falar de uma senhora, de uma mulher, de uma mãe, a viúva de Sarepta. Muitos já conhecem essa história, mas vamos observar aquilo que é necessário para a nossa edificação, para esse momento importante e oportuno na vida cristã, na nossa vida, para a edificação. 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. Vamos ler essa passagem. Desculpe. 1 Reis 17, a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, aliás, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará,
nem ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós vemos a tua misericórdia, o teu poder e a tua graça derramada nas vidas dos teus servos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para as Escrituras e ver o teu poder, a tua soberania. Nós vemos, Senhor, aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para o Senhor. Nós somos gratos porque servimos a um Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que nos deu vida e vida em abundância. Estamos aqui nesta noite para louvar o teu nome, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e principalmente por ter nos entregue aquilo que era mais importante para nossas vidas, voltando ao Senhor através do teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, que ela seja aplicada em nossas vidas, e nós possamos reconhecer o teu poder, as tuas promessas que foram cumpridas e que serão cumpridas, os milagres que o Senhor nos demonstra através da tua palavra, viva, verdadeira, a palavra que chegou até nós, que podemos ter a certeza de que transforma vidas, que nos transformou e que vai transformar muitas outras. Entregamos em tuas mãos esta noite um culto ao Senhor, a tua palavra que será entregue também, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Qual é o contexto aqui dessa passagem? Nós estamos a 850, de 850 a 900 anos atrás, antes de Cristo, então um tempo muito longo. Nós vemos um drama aqui, e nós podemos tirar grandes ensinamentos dessa passagem. Nós vemos uma mãe aflita, uma viúva com seu filho. Seus braços eram magros e maltratados, como os gravetos secos que recolhera. Desculpe, irmãos, deu um probleminhazinho aqui Ok. Era como os braços dela eram como uns gravetos secos que ela recolhera para o fogo.
Seu corpo tremia agora enquanto ficava ao lado do fogão, sugando avidamente o vapor da panela, como se o cheiro do pão cozinhando pudesse satisfazer sua fome e acalmar seu medo. Ela morava a vida inteira perto do Mediterrâneo, lugar belíssimo, em Sarepta, a 11 quilômetros de Sidom, situada num território governado pelo sogro de Acabe, pai de Jezabel. Sempre amara o mar, mas agora sua abundância parecia zombar dela, fazendo com que se lembrasse de que tudo lhe faltava. Lágrimas corriam em seus olhos, por mais que tentasse retê-las. Como era difícil passar o medo sozinha, acordar no meio da noite, fria, sem ninguém para aquecê-la, sem ninguém para sussurrar doces palavras sobre o amanhã. Se apenas seu marido estivesse vivo para conseguir uma colheita nos campos, mas ele morrera antes da seca, deixando-a com um filho pequeno, uma casa e um pouco mais. Todas as noites ela esperava chuva. Todas as manhãs sua depressão aumentava ao acordar e ver o sol brilhante sem nuvens. Embora passasse fome para alimentar o filho, sua barriga acusava o que sentia. Sua necessidade a condenava. Ela falhara da maneira mais básica, sendo uma mãe incapaz de proteger, de alimentar, de prover para o filho. Ela andava curvada, escondendo os seios para que não pudesse nem amamentar a sua criança, porque não tinha como. Hoje havia raspado o resto de farinha do barril e derramado a última gota de óleo do jarro. Começou então a preparar uma última refeição para os dois, ela e o filho. Elias estava visitando o território inimigo e demonstrando o poder de Deus em sua área, onde Baal era cultuado, apesar da inoperante devido à seca. Baal não tinha como fazer nada em relação à seca. Depois de Elias ter falado a Acabe que era perante o Senhor, que Deus impediria de cair chuva e até orvalho, o Senhor o enviou à torrente de Querite, fronteira do Jordão, onde beberia e comeria os alimentos trazidos pelos corvos. Depois de alguns dias, veio a seca. O que a gente pode ver como argumento teológico nessa passagem aqui que a gente vai ver em relação à viúva de Sarepta? Alguns argumentos teológicos. Primeiro, nós vemos a promessa. Promessa é um argumento teológico importante para a nossa vida cristã, que vem desde o Antigo Testamento e chega até os nossos dias, através de toda a Escritura, mostrando aquilo que foi cumprido e aquilo que será cumprido. Promessa é bênção, ou um bem, ou uma bênção prometida, algo que vai acontecer pelas palavras do próprio Senhor, nosso Deus. Também nós podemos ver fé nessa passagem. Fé no Novo Testamento é uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. E também nós vemos milagre. Milagre é o quê? É o fato ou um acontecimento fora do comum, que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. No Antigo Testamento estão registrados aproximadamente
67 milagres, dos quais 2 pelo menos está nessa passagem. Podemos ver que em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 8 a 24, nós temos uma estrutura que fala o seguinte: nos versículos de 9 a 16, ou 8 a 16, é ensinada uma lição sobre o infalível suprimento de Deus. No versículo 9 a 11, há a hora de uma terrível necessidade. No versículos de 12 a 14, nós vemos a promessa no desafio de ter a fé obediente. Nos versículos de 15 a 16, nós vemos a provisão através da generosa mão de Deus. E nos versículos 17 até o 24, nós vemos Deus dar uma nova vida, o poder de Deus se manifestou. A resposta da viúva às instruções de Elias e a maneira como ela agiu por fé eram muito importantes. O que nós podemos aprender de tudo isso? Primeiro, versículos de 8 a 9, o infalível suprimento de Deus. Preste atenção nos versículos e nós vamos entender melhor à medida que vamos passando por eles. Versículo 8 e 9, o Senhor fala com o seu servo Elias, definindo todas as instruções a uma solução. Deus diz para Elias ir até Sarepta. Lá ele iria encontrar uma mulher que lhe daria alimento. Quando a mulher ia começar a preparar a sua última refeição, foi nesta hora que um estranho a chamou. Versículo 10 mostra ele pedindo: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Você já pensou, você está aí na tua casa, sem ter absolutamente nada, um estranho chega e pede água. Tudo bem, eu tenho água para te dar. Certamente, ela já estava indo, quando ele acrescentou, versículo 11, traz-me também um bocado de pão. Opa, o negócio agora ficou mais pesado. Ela pensou: esse homem é muito folgado, como é que pode? Ele chega pedindo água, mas eu não tenho absolutamente quase nada, agora ele está pedindo pão. Poderia também que estalasse os dedos e produzisse uma vaca para alimentá-los? Virou a cabeça e respondeu. Segundo lugar, a primeira aprovação. Versículo 12 diz a resposta da viúva ao pedido de Elias, e sua disposição de lhe dar pequena quantidade da comida e azeite, indica que ela era uma mulher temente a Deus. Olha o versículo 12. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. O homem, porém, insistiu, versículo 13 e 14, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 13, o profeta diz para ela, confiar, não temer e dividir o pouco para 3. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, versículo 14. A promessa do Senhor é sua providência em suprir as necessidades, mesmo que nas circunstâncias pareça impossível, até que tudo volte ao normal. Esse é o contexto que está acontecendo ali. Promessa de Deus. Qual é a aplicação para nós aqui, nesse ponto? Como essas palavras são sugestivas, nos fazem enxergar os inesgotáveis recursos do Senhor e seu oportuno atendimento às necessidades humanas.
Será que, olhando para as Escrituras, olhando para essa passagem, para esse drama, para essa seca, para essa mulher, mãe, sofrida, e vendo o profeta falar com ela e mostrando quem é Deus para ela, o poder de Deus e o suprimento que seria realizado, nós podemos entender que esse Deus do Antigo Testamento, há quase 900 anos antes de Cristo, é o mesmo Deus que supre as nossas necessidades hoje, que supre as necessidades das mães aflitas neste dia. Ela não amaldiçoou o estranho, pelo contrário, fez o que lhe havia mandado. A mulher de Sarepta era uma judia, não era, ela não era uma judia, ela era fenícia. Portanto, ela não conhecia o Deus de Israel. Não tinha ideia de que o estranho era Elias, um profeta que tivera a ousadia de informar ao rei Acabe que Deus estava retendo a chuva para castigar a idolatria de Israel. Uma estrangeira confiava na palavra do profeta sem conhecê-lo, e o milagre acontece. Se ela soubesse que Deus pediu para o profeta ir até a sua casa, a viúva de Sarepta sentia-se completamente só, sem saber que Deus a vigiava. Deus a vigiava. Você pergunta, mas Deus vigia todas as pessoas neste mundo? Sim. A graça comum que chega a todos nós e que pode chegar aos ímpios e transformar as vidas deles de acordo com a vontade de Deus? Sim, assim como esta mulher reconheceu o poder de Deus na sua vida. Todavia, por alguma razão, acreditou em Elias e agiu de acordo com o que ele pediu, dando a ele tudo o que tinha no mundo. Tudo o que ela tinha no mundo. E o milagre se manifesta, versículo 16. Aconteceu como Elias havia dito: quanto mais a farinha tirava, mais aparecia. Já pensou nisso? Quanto mais você tira o arroz do mantimento lá, que você guarda o arroz, mais aparece. Quando você tira mais feijão aparece. Quando você tira a carne daquele lugar que você guardou da geladeira, quando você olhar, tem mais. Isso parece ser impossível para a gente, aos nossos olhos humanos limitados. Mas o milagre de Deus acontecia naquele momento para aquela mulher, e nos trouxe até os nossos dias para a gente ver o poder de Deus na vida daqueles que o amam. Cada vez que derramava o azeite da vasilha, mais estava cheia, até que veio a chuva. Deus tinha prometido que nada faltaria até que viesse a chuva, para que fosse suprido todas as necessidades de todos aqueles que estavam ali, esperando pela chuva constantemente, dia após dia, 3 anos e meio esperando pela chuva. Nós aqui no Nordeste, muitas vezes esperamos até mais que isso. E às vezes nós não conseguimos clamar a Deus, nem ver o poder de Deus na vida. Muitos sertanejos não reconhecem o poder de Deus, não vê as dádivas de Deus. Muitos que estão espalhados neste mundo afora, principalmente no nosso interior, no nosso sertão, não conhecem o poder de Deus como esta mulher conheceu, como esta mãe conheceu. Nós não proclamamos muitas vezes a estas pessoas. Nós ficamos no nosso lugar, acomodados, porque estamos sendo supridos de alguma forma pelo nosso Deus. Bem característico de Deus construir uma parábola real, de graça, durante um período de juízo. Nós vemos isso constantemente nas Escrituras. Eu digo parábola real porque foi uma história real, mas serve como um tipo de parábola, ou como uma forma de ensinar-nos quem somos e quem Deus é. Nós podemos ver o poder de Deus na vida de um ser humano, independente se ele crer ou não, mas ele precisa crer para ter a dádiva maior. Tudo isso a fim de mostrar
a sua misericórdia e poder em meio à fraqueza e à necessidade. Nós somos frágeis, nós temos muitas necessidades, muitas, e as mães parece que têm mais necessidade, não é verdade? Olha para você mesmo, mãe, e você vê quanto de necessidade você tem. A fragilidade da mulher e a responsabilidade dela é enorme. Estou falando isso por causa do dia da mulher, mas do dia da mãe, mas quando for o dia do pai eu vou dizer a responsabilidade do pai. Mas é importante a gente entender especificamente o que Deus quer ensinar aqui nessa passagem, nesse parágrafo. A fé que a viúva possuía salvou não só o filho e a si mesma, como também proveu o refúgio para Elias. Ele poderia ter ficado imaginando por que Deus escolheria uma proteção tão frágil. Como é que Deus pensa? Eu estou precisando de alimento, eu estou precisando de um refúgio, de uma segurança, de um lugar onde eu possa ficar tranquilo, acomodado e ao mesmo tempo protegido. Mas aí Deus manda ele para um lugar que não tem nenhuma proteção, nem alimento. E ele tem que pensar, como é que pode? Uma mulher sem recursos, que vivia num território de sua pior inimiga, Jezabel. Terceiro lugar, a segunda provação. Versículo 17. Quando tudo parecia bem, o problema do alimento tinha sido resolvido, agora está tudo bem, de repente, versículo 17, contudo, o filho dela morre. O menino certamente estava morto, segundo a sua mãe relata no versículo 18. Depois de confiar, de ver o milagre da multiplicação do alimento, ela questiona que depois de tudo veio uma tragédia. O angustiante, mas equivocado grito do coração dessa mãe. Ela diz: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus se lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Será que Deus vem até nós e lembra dos nossos pecados e nós somos castigados por isso? Nós somos levados a sofrer circunstâncias difíceis por causa dos nossos erros? A fé daquela viúva foi novamente provada com a morte de seu filho. O profeta busca outro milagre no Senhor, mas ela seria também a primeira mulher a testemunhar o poder de Deus para ressuscitar os mortos. Versículo 19, o profeta, em atitude de confiança no Senhor, pede a criança para levá-la ao quarto acima da casa. Porém, mais importante foi a oração de Elias e a resposta do Senhor à sua súplica. Vemos aqui a demonstração do poder de Deus, mais uma vez, sobre as leis que controlam a vida física. Quem controla a vida física? Quem controla todas as coisas? Ela é o exemplo do seu poder de dar renovação à vida espiritual. E essa vida moral e espiritual, que recebe uma grande atenção ao longo de todo o Antigo Testamento, e que é declarada como as boas novas em Cristo no Novo Testamento. Versículo 20, em sua oração, Elias retrata que ela também foi afligida por Deus com a morte de seu filho. Ele estendeu-se o que está escrito no versículo, na tradução assim literal soprou intensamente sobre. O que o Senhor fez em resposta a incessantes orações de Elias em prol do filho dela. Versículo 21 diz que é interessante, nós podemos notar que foram 3 tentativas na oração de Elias, pedindo que a alma do menino voltasse para o corpo dele.
para o corpo inerte dele. Versículo 22, o Senhor atende ao seu clamor e outro milagre acontece. O menino volta a viver. Versículo 23, ele desce e entrega o menino vivo à sua mãe. E finalmente no versículo 24, a mulher declara que através dos sinais, Elias era um homem de Deus, pois da boca realmente saíam as palavras do Senhor. Mulher que suportou dificuldades extremas, sua história revela o poder de Deus para dar aquilo que mais precisamos, um atributo do coração chamado fé. Nós precisamos de fé. Nós temos pouca fé. Precisamos entender o que é fé, olhando para as Escrituras e reconhecendo o poder de Deus, mostrando que quem tem fé em Deus fará grandes coisas. Por que nós não conseguimos fazer, nós fazemos poucas coisas? Porque nós não temos fé suficiente para fazer. O que nós podemos concluir com tudo isso? Deus não ignora as necessidades dos que não têm condições de prover o próprio sustento. Deus não ignora isso. Por mais tempo que você passe, por mais dificuldade que você passe, Deus não vai ignorar o seu sustento. Ele não fica apenas encorajando as pessoas a seguir adiante quando elas não têm recursos para isso. Não dá uma palmadinha nas costas e diz que sente muito pela vida ser tão difícil. Eu sinto muito, sua vida está tão difícil. Não. Em vez disso, interfere algumas vezes de modo miraculoso, como nesse caso em que assegurou que um pouco de azeite e farinha, o suficiente para um pão pequeno, jamais acabasse. Nosso Deus é um provedor miraculoso, irmãos, garantindo aquilo que necessitamos, às vezes, das maneiras mais inesperadas. Ele pode usar qualquer pessoa, qualquer circunstância, para suprir todas as nossas necessidades. Geralmente nós não falamos muito sobre isso, mas devemos entender que a nossa vida cristã é mais pautada, a vida é mais feita pela fé, porque de fé em fé que nós vivemos, é pela fé que nós vivemos. Nós não estamos aqui por causa de circunstâncias racionais, somente, sim, algumas sim, porque a nossa fé é baseada em alguém que é real. Nós sabemos que Ele existe, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que anda no meio da sua igreja e que voltará para buscar a sua igreja. Essa é uma convicção pela fé nas Escrituras, na Palavra de Deus, onde eu tenho a certeza, por evidências lógicas, que Deus veio a este mundo em carne e ressuscitou no terceiro dia. No entanto, se eu creio nessa verdade, eu tenho que viver esta verdade de fé em fé, dia após dia em minha vida cristã. E não viver uma vida medíocre, achando que as coisas são difíceis para serem realizadas de acordo com a vontade de Deus. Nós não conhecemos a vontade de Deus. O que é conhecer a vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus depende da intimidade que temos com Deus, com o Criador. Por que eu sempre digo isso? Porque isso é o Evangelho. Por que eu sempre digo isso? Porque nós precisamos viver o Evangelho. Por que eu sempre digo isso? Porque enquanto nós não entendermos que a vida cristã é pautada no conhecimento de Deus profundo, numa intimidade com Deus profundamente, através da leitura da sua palavra e meditação e através da oração, nós jamais seremos cristãos como Cristo disse que nós seríamos, com vida em abundância. Isso não é falar de prosperidade, irmãos, mas é falar de provisão necessária que Deus nos dá todos os dias, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar.
essa viúva, essa mãe, que via o seu filho sofrer, que não tinha condições nem de amamentar, porque não tinha mais condições, porque não tinha mais nenhum suprimento, nem para ela, nem para o seu filho, que ia comer sua última refeição e que depois morreria, ela tinha certeza disso. Ela foi agraciada por um homem que veio do nada, como se fosse algo que fosse impossível de acontecer. Alguém que a visita e que supre todas as suas necessidades e dá a vida eterna em Cristo que viria depois. Como nós podemos aprender todas essas coisas olhando para as Escrituras e tendo confiança nelas? Pela fé? Se eu não tenho fé, como esta mulher teve, nós não seremos supridos jamais. Que esta igreja tenha mais fé, que as mães desta igreja sejam abençoadas e agraciadas pelo trabalho que elas têm de criar seus filhos, e principalmente criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor tão grande que nos visita a cada dia, que nos alcançou e nos outorgou o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por, mesmo sem merecermos, o Senhor nos deu a tão grande dádiva. Obrigado por esta igreja local que o Senhor separou, que o Senhor arrebanhou as pessoas que estão vindo neste local para adorar o Senhor. Que o Senhor esteja segurando-as, que o Senhor esteja edificando-as, que o Senhor esteja fortalecendo-as, para que elas possam crescer, amadurecer, ter confiança total no Senhor, ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar, fazer a Tua obra com alegria. Que esta igreja seja uma igreja missionária, que essa igreja seja uma igreja que reflita o Teu Filho, em nome de Cristo. Amém.